Olá, pessoal, mais uma edição aqui do nosso podcast Conexão SP300, recebendo grandes amigos. Hoje estou aqui com o Tenente Silazak, Tenente Galves, pessoas que a gente conheceu durante nossa carreira. Tivemos aí inúmeros momentos já de bate-papo. Galves, meu parceiro de tatame aqui também, judiou bastante de mim, mas estamos aqui neste dia para bater um papo, trazer histórias, falar um pouco aí sobre os nossos veteranos, relembrar de várias amizades. Então quero convidar você que está nos acompanhando, vai lá, curte o nosso canal e se inscreva no nosso canal para que a gente possa crescer cada vez mais. E para que isso cresça também, eu dependo de alguns colaboradores, alguns patrocinadores, que ao longo do programa nós vamos estar aqui anunciando o nome. Mas já inicio aqui com a Santa Casa Saúde. Se você que ainda não tem um plano de saúde, tem que rever alguns conceitos, procura lá o pessoal do plano Santa Casa Saúde. Roberto Escapamento, ali na Avenida José Ferreira Batista, fazer a manutenção do seu carro aí, vamos diminuir um pouco a poluição do nosso meio ambiente. Araçá Bike, tá aí chegando o final do ano, precisa comprar uma bicicleta para dar de presente para a criançada, ou vai querer iniciar uma atividade física, procura o pessoal da Araçá Bike lá, meu amigo Maico, que vai atender vocês muito bem. Marcílio Motos, precisa fazer a revisão da sua moto, procura o Marcílio Motos ali no bairro Santana, você vai ser bem atendido. Pode falar que viu aqui no nosso canal que você vai ter um desconto bacana lá. E a Netplay, lá do meu amigo Léo, você que ainda está em dúvida qual a melhor internet para pôr na sua casa, procura o pessoal da Netplay, que eu tenho certeza que você vai ficar contente com o serviço. E vamos vir aqui então com os nossos amigos, Tenente Galves, Tenente Silazak, contar um pouquinho da história de vocês. Então, da onde surgiu aí a vontade, em que ano foi, quais as unidades que serviu, e aí depois nós vamos entrando aí, né, avançando nas nossas ocorrências, nas nossas histórias, que o policial militar, ele realmente, quando ele vai para a reserva, ele tem um livro de histórias para contar, né? Então, deixar vocês à vontade aí, e a gente vai bater nesse papo no transcorrer da hora aqui. O Galves, que é mais antigo, tem a preferência aí para iniciar o bate-papo. Eu sou filho de militar, meu pai é um soldado da Força Pública, começou na Força Pública, né? Em 69 ele entrou na polícia, depois se tornou a Polícia Militar, né? Ele teve lá em Registro, lá combatendo a turma do Lamarca. O interessante é que eu tive esse convívio, né, com meu pai, policial, e ia no quartel, na delegacia ali onde era a cadeia, eventualmente, né? Mas nunca pensei em entrar na polícia. E aí, em 88, né, de 86 para frente, aí até 90, 92, entrou uma turma muito grande da polícia. A polícia admitiu muita gente. Precisava, né, para o quadro, completar o quadro, e a inscrição estava aberta constante lá em São Paulo. E aí uns amigos, né, interessante que nem foi influência do meu pai, uns amigos lá no clube, no Termas, que eu frequentava muito, os policiais, por que você não entra na polícia? E aí eu fui e ingressei, gostei demais, e fui fazendo concurso, prestando concurso, e aí a coisa fluiu. E aí foram 27 anos na Gloriosa. Quantos anos de TOR? Acho que quase uns 15. Por aí, uns 12 pelo menos, quase 15. E você, Silazak? A minha história é um pouquinho diferente da do Galves, né? Eu não tenho nenhum familiar na corporação, nunca tive. E antes de ingressar na corporação, eu era promotor de vendas. Trabalhava em uma empresa multinacional e, por azar, no ano de 1989, 1990, nós passamos o país, né, passou por uma grande dificuldade, que foi quando o Collor assumiu a presidência, e aí a empresa em que eu trabalhava demitiu mais de 50% dos funcionários. E entre esses 50%,
estava eu, desempregado. Eu tinha um amigo, que inclusive hoje é meu cunhado, que ele tinha servido o tiro de guerra e ele tinha se apaixonado pela carreira militar. E ele ficou sabendo que estavam abertas as inscrições para a Polícia Rodoviária na época, no ano de 1990, começo de 91. E ele me convidou para ir até a base de Lins para ele fazer a inscrição. E chegando lá, um sargento bem famoso da época, que era o Jesus, Eita. se encontrava lá e falou: e você não vai fazer inscrição? Eu falei: não. Ele: por que não? Você trabalha com o quê? Eu falei: eu estou desempregado. Ele falou: então é uma oportunidade de você arrumar um emprego. E dessa forma eu fiz a inscrição, passei no concurso e posteriormente em todas as outras fases, né? E onde eu permaneci aí na corporação até março de 2024. E seu cunhado não passou. E meu cunhado, infelizmente, não passou. Só te levou. Exatamente. Ele não teve a mesma sorte, né? Não, bacana. Ó, antes de você chegar, eu e o Galvão estava conversando como que a polícia ela é muito grande, mas ela também, ao mesmo tempo, ela é muito pequena. Você trouxe aí o nome do Sargento Jesus, né? Em 98, aqui de Araçatuba, da minha turma, no meu edital, nós somos em 3 amigos. Era eu, o Vitor e o Salas. O Salas já aposentou tenente também lá em São Caetano do Sul, acabou não voltando mais. O Vitor ainda agora foi para a escola de sargento e eu já estou na reserva, né? Em 98, eu e o Vitor, nós capotamos um carro. Ele vinha dirigindo, eu vinha dormindo e a gente acabou capotando ali entre Lins e Guaiçara. E quem estava de plantão no dia? Jesus. Famoso Sargento Jesus. E eu ouvia muito falar do Sargento Jesus, até porque meu pai era caminhoneiro e pegava muita carona naquela época para São Paulo. Não tinha esse QSI dos ônibus, né? Então a gente viajava de carona mesmo, no dedão. E você pegava carona com os caminhoneiros, os caras falavam: meu, esse pedaço aqui de Lins a Pirajuí tem que andar devagar, porque tem um tal de Jesus aqui, cara, que ele senta a caneta mesmo sem dó. E aí você ouvia história, né? Se é verdade, eu não sei, mas de caminhoneiro que falava assim: ó, você acredita que um dia eu dei carona pra um cara da rodoviária aqui, ele montou do meu lado. Na hora que ele foi descer, ele falou: ó, vou te descer e vou te multar porque você passou da velocidade, né? Uhum. Então ele era muito famoso. E ele tava de plantão nessa madrugada, cara, mas ele foi sensacional com a gente. Ele levou nós pra base, ele aguardou o guincho veio, pegou o carro, porque o carro deu perda total praticamente. Aí ele levou a gente pra base, chegou lá e falou: ó, vou fazer um café pra vocês, vocês realmente não querem ir pro hospital? Não, tamo bem e tal, tranquilo. E aí nós ficamos lá até nossos familiares ir buscar a gente na base. Então assim, eu tenho esse Sargento Jesus como uma referência para mim, porque ele me tratou com muito respeito e dignidade. Eu era aluno soldado em 98, Não, né? realmente, Então, eu só tenho que falar bem dele também. a gente esperava que, quando nós vimos o nome de Jesus, falamos: puta, o cara vai dar um esporro, vai arrebentar com a gente agora, né, meu? 2 alunos, mas não. Ele foi sensacional com a gente, esse cara, meu. Ele era Muito bom. ele era um profissional muito técnico. Ele muito conhecedor. Né, a Polícia Rodoviária ela tem uma característica de ser o trânsito rodoviário, a lei de trânsito rodoviário é muito dinâmica, muda muito. O cara tinha na ponta da língua. Ele era antigo, né? Ana. Igual, vocês vão se recordar. Quando eu vim transferido de São Paulo para Andradina, tinha um sargento que trabalhava na base de Andradina, que era o sargento mais antigo da Polícia Militar. Ele ficou anos e anos esperando a promoção, e aí, com isso, ele já era o primeiro sargento mais antigo da Polícia Militar, quando eu vim de São Paulo. Mas eu não me lembro mais o nome dele. Eu não lembro também. Você lembra o ano, mais ou menos, que foi isso aí? Eu vim transferido para Andradina em 2003, mais ou menos. Eu acredito que seja o Sargento Amaral. Não... Pelo que você falou, pode ser o Amaral. Não lembro. Eu lembro que ele falava que ele era o primeiro sargento mais antigo da Polícia Militar. Porque na hora de ir embora, a gente pegava carona na base lá, né? Você lembra do Amaral, né? Lembro.
Cara, e assim, Falei com ele recente. eu tenho vocês como grande referência, né? Porque o bombeiro tem pouco contato com a polícia rodoviária. É mais a questão de atendimento de ocorrência que você se depara com a polícia rodoviária na rodovia. Porque o bombeiro a rotina de trabalho é bem diferente, né? Não está na perseguição de bandido, não está envolvido com flagrante, com nada. Então se encontra mais nas ocorrências. Você sabe que eu passei pelo bombeiro. Não sabia. Então o bombeiro encontrava a rodoviária quando? Ou era porque a rodoviária fez uma apreensão de droga e o bombeiro vai lá para ajudar a cortar a caçamba da caminhonete, o tanque de caminhão. Eu solicitei muitos apoios do pessoal aqui. Eu fui algumas vezes. E também nas ocorrências de trânsito na rodovia, que a gente acaba contando bastante com o apoio da rodoviária para fazer a interdição do local e tudo mais. Mas eu tenho algumas figuras, né, que nem o Silazak, o Galves, o Fausto, né, também, outro cara que a gente encontrou. O Alcântara, cara. O Alcântara, eu tinha um carro rebaixado. Vai vendo. Aí eu guardei uma, duas vezes. Aí um dia o Alcântara me chamou. E ele pegou e falou assim: ô, e esse carro rebaixado aí? Aí eu falei: ô, sargento, não, eu vou mandar arrumar. Aí beleza, e não mandei. Numa próxima viagem minha tinha um papel colado com durex na maçaneta da porta. Aí eu falei: recruta maldito, o próximo dia que você deixar esse carro aqui, a hora que você chegar aqui ele vai estar guinchado, que eu vou prender seu carro. É bem a cara dele mesmo, fazer isso aí. Você quer deixar o seu carro rebaixado dentro da base da polícia rodoviária? Aí depois eu fiquei pensando, falei: rapaz, mas como que eu fui recruta mesmo, né, cara? Deixar o carro rebaixado dentro da base. E hoje eu sou um grande amigo, tenho... O Alcântara se tornou um grande amigo, né, não, cara? Assim, eu acredito que não tenha nenhum policial aqui na nossa região que não seja amigo do Alcântara. Eu também tenho uma história para contar dele, aproveitando o gancho aí, de quando eu me formei. Eu me formei em 92, né, em Bauru, no 4º BPMI, e logo na sequência eu já fui fazer o estágio do policiamento rodoviário em São Paulo. Durante o estágio, durante o curso, aliás, eu vinha fazer estágios aqui na base de Araçatuba. Mas o estágio era para atendimento de acidente, para lavratura de autos de infração e essas coisas. Só que eu chegava aqui, o Alcântara simplesmente pegava e falava assim: ó, recruta, você vai estagiar comigo no TOR. O Marchioli, na época, estava fazendo escola de sargento. O Galves também estava fora. Então a equipe sempre estava em 3, que era o Alcântara, o Brás e o Barreto. E aí ele me puxava para estagiar no TOR. Então você perguntou para o Galves, né, quanto tempo ele trabalhou no TOR? Ele falou 15 anos. Desde o meu estágio, em 1992, sempre eu estive dentro de uma barca do TOR. Caramba, é tempo, hein? É tempo. É tempo. É tempo. E aí, quando eu trabalhei lá no 8º GB, então eu trabalhava ali no Jardim do Mar, que era KM-17 da Anchieta. Você sabe, muito próximo ali da Carmanguia, do primeiro BPRV mesmo, né? E naquela época ainda não tinha a rodovia dos imigrantes, aqueles túneis. Então tinha interligação no quilômetro 40 da Anchieta. E quando tinha uns acidentes ali, tinha uns engavetamentos, cara, gigante, engavetava 40, 50 carros. E a polícia rodoviária interditava a mão contrária para o bombeiro poder descer em comboio, porque descia 8, 10 viaturas do ABC, porque era muita gente presa nas ferragens, né? E aí a gente contava muito com o apoio da polícia rodoviária ali. E depois foi mudando muito a característica do trânsito naquele local. Quando eu trabalhava lá, estava fazendo os túneis da Imigrantes. E aí eu estava acompanhando esses dias um outro canal de podcast, né, do Cássio, do pessoal lá, e eles falando, o pessoal do TOR, Sim. Tinha 2 antigão lá do TOR contando de um acidente, que eles tiveram que descer de um ônibus que caiu e tal. E eu falo, cara, ali tinha
é 100 metros de altura o viaduto, aí o cara cai na ribanceira, mas até ele chegar lá embaixo, uma vez nós fomos pegar um motorista caminhão bitoneiro lá, o cara caiu, deu quase 300 metros de corda para chegar na cabine do caminhão para tirar o cara das ferragens, né? Então, ali é o lugar que o pessoal da Polícia Rodoviária trabalha muito com acidente de trânsito, aquele trecho ali da Baixada ali. Quanto mais movimento, mais problema. Né? Com Porque certeza. São Bernardo do Campo eu falo, acho que é uma cidade diferente de outros lugares do estado de São Paulo, pelo menos das que eu conheço. Porque dá 18h40, 19 horas, baixa uma neblina e é de segunda a segunda. Aí a rodovia fica praticamente sem visibilidade, intransitável. Né? Mas legal. E aí conta um pouquinho aí das ocorrências bacanas que vocês têm para contar pra gente aí, pra galera que tá... Então já vou falando. Curte o nosso canal, inscreva-se no nosso canal para você ouvir grandes histórias aqui desses heróis da Polícia Militar aqui. Uma parte interessante do negócio é que o Silazak, uma época, ele foi sargento, aposentou tenente também. É uma parte interessante que eu fui a sargento antes dele, né? Porque ele entrou na polícia depois também. E a gente trabalhou muito tempo junto. Né? Então tem uma parceria legal e tem bastante ocorrência. Mas o homem da memória de elefante é esse homem. Ele tem muita facilidade. A memória dele, eu não sei se chega a ser fotográfica, mas até lá na polícia, ele sabia as placas de carro de todo mundo, de cor. Negócio... Eu tinha uma certa facilidade, sim, né? E me recordo bem da época em que nós trabalhamos juntos, o Galves como encarregado de viatura, eu como motorista ou auxiliar. E temos muita história. E sobre essa questão aí que ele contou, eu lembrei de uma ocorrência bacana para contar já de cara aí para o pessoal, né? Em uma oportunidade, recebemos uma informação de um veículo que tinha se evadido de uma fiscalização lá em Três Lagoas. Isso aí foi no ano de 93, 94, mais ou menos. Era um veículo Del Rey ocupado por um casal e mais uma criança. E nós tivemos a oportunidade de abordar esse carro aqui em Araçatuba. E naquela situação tal, o cara alegou que ele realmente não havia parado lá na fiscalização porque ele estava com uma dor muito forte no braço, precisava de ir em um hospital. E a gente era muito novo na polícia, muito recruta, né? E acabamos caindo na ideia do cara. E depois que chegou a informação da polícia lá de Três Lagoas, de que esse cara tinha se evadido e que ele era traficante, né? E aquilo marcou para mim, né? Eu fiquei com aquilo na memória assim por bastante tempo. Passado mais de 10 anos, eu trabalhando com o Crezão, Cabo Creso. Sim. A gente viu um carro passar na Rondon, eu falei, eu acho que eu conheço aquele cara. Vamos abordar ele? Vamos. Pegamos e fomos atrás, cara. E era o cara que 10 anos atrás tinha dado um balão em nós. E na hora da abordagem, ele já jogou para longe assim, um pacotinho que a gente foi pedir um apoio e tal, para ver do que se tratava. E naquela época, isso há muitos, eu não lembro o ano que foi, era um pacote com mais de 200 porções de haxixe. Na época era uma ocorrência assim, diferenciada já, né? Uhum. E aí eu falei pro cara, você sabe por que você está sendo preso hoje? Porque há 10 anos atrás você me deu um balão. E eu não esqueci de você, cara. Então foi o Galves falou aí, questão de memória, eu lembrei dessa. E tem. Cara, e a Polícia Rodoviária de Araçatuba em si, a companhia daqui, o pelotão, né? Ela é destaque, né, cara, no estado de São Paulo, porque eu pude acompanhar nesses últimos 4 anos aí o tanto de ocorrência de droga que a Polícia Rodoviária tira Demais. de circulação. Muita droga. Né, cara? O segundo BPRV, ele era o maior do estado. Era né? não, ainda é. Ainda né? é, o O maior segundo do estado em batalhão apreensão. ele é recordista, tanto aqui na região de Araçatuba, quanto
Presidente Prudente, Assis, e mais recentemente Bauru também começou a apreender bastante droga. Então, realmente, há muito tempo o 2º Batalhão ele apreende mais da metade de toda a droga apreendida no estado de São Paulo, incluindo todas as forças policiais. Juntando todas as forças, é menos do que o 2º Batalhão de Polícia Rodoviária apreende. E aí, ó, você que está nos assistindo, meu, olha só isso aqui. Coisa que a população não sabe, as pessoas não sabem, né, meu? Que o trabalho que é feito pela Polícia Rodoviária em Araçatuba, que tira mais de 50% das drogas aí em circulação. E eu falo, cara, droga é o que destrói a família hoje, é o que destrói a vida das pessoas. Então tem que ser feito esse trabalho realmente. E você vê que os policiais aqui da nossa cidade, os caras têm sangue nos olhos mesmo e vai para cima e sai para prender. Com certeza. Sai para prender, né? Com certeza. Sai para prender. Não sai para ficar tomando café em posto de gasolina, não. E a nossa companhia aqui de Araçatuba, né, que abrange as bases operacionais de Araçatuba, Penápolis, Andradina, Valparaíso e aquela próxima ao Rio Tietê ali, Barbosa, que o pessoal fala Barbosa, mas na verdade pertence a José Bonifácio, né? Então são 6 bases operacionais e não é só a apreensão de droga que nós sempre fomos destaque, né? Quando começou a Lei Seca também, o nosso comandante era o Capitão Reis, né? Que você bem conhece. Pô, tenho muita admiração por ele. Vou contar uma história, o porquê que eu tenho tanta admiração por ele. Sim, então a nossa companhia também era referência no estado em autuações e atuações contra a embriaguez ao volante. Então muitos policiais nossos aqui, inclusive, saía para dar instrução em outras companhias, porque nós éramos referência nisso também. Então, é questão de autuações gerais, né? De trânsito, questão de apreensão de droga, questão de apreensão de contrabando. E, assim, a gente tinha orgulho de pertencer a essa unidade da Polícia Militar. E aí, antes de eu falar do Reis, né, do Coronel Reis, eu vou falar aqui mais um pouquinho de outros colaboradores que a gente tem, que é a TWG Comunicação Visual, para quem vai fazer uma fachada, vai montar uma empresa, procura lá o Charles. A M Agro Rações é ali na José Caetano Ruas, com o Amador Bueno, do Cabo Marcos Roberto. Você aí, principalmente os policiais militares, vão ajudar o nosso irmão lá, vamos comprar ração com ele. Demolicar, também, outro parceiro, o Fidelis aí, sempre nos socorreu. Fidelis, quebrou uma peça da viatura. Não, passa aqui, se eu tiver, você já leva embora. Ali na rua Guapi, perto do Cristo Redentor. Não sei se vocês conhecem o Clube de Caça Araçatuba, que é ali depois do Clube dos Advogados, entrando à direita, um clube de tiro ali sensacional, lugar muito bonito, bacana, para você que quer aprender manusear uma arma, você que tem vontade, vai lá primeiro, vai aprender, para depois ir atrás de comprar uma arma aí, para não se enroscar por aí depois, né? A MK Engenharia, para você que quer fazer um projeto, quer construir sua casa, procura lá o pessoal da MK Engenharia, que o pessoal vai dar um atendimento VIP, vai fazer você economizar dinheiro. E aí agora voltando a falar aqui do Coronel Reis, né? Coronel Reis, ele era tenente ainda, e eu trabalhava em São Paulo. E, cara, tava chovendo. E eu ali na frente da base para pegar carona. E naquela época só tava na base o polícia, o cabineiro, né? Enfim, o operador de rádio. Só tava ele lá. E ele não. E tinha umas ocorrências em andamento, tinha tido uns acidentes graves, e por isso até que o tenente veio para a base, porque ele ia pegar uma viatura para ir pro local. E aí eu tava lá na chuva, pegando carona e não pegava carona. Ele pegou e entrou com uma moto. Se eu não tiver enganado, era uma Titanzinha 96, que ele tinha azul. Azul. Ele entrou, foi lá, pegou a capa de chuva dele, pegou uma lanterna,
veio, ele ficou ali comigo até ele arrumar uma carona para mim ir para Bauru. Porque naquela época a gente parava lá em Bauru, que o Expresso Prata saía meia-noite e pouco para vários ônibus e levar. Se tivesse 30 polícias, eles colocavam no ônibus e levavam, né? É uma empresa parceira. Né? Então, assim, é uma coisa que me marcou essa questão humana dele. Porque ele era tenente, ele podia montar na viatura e... Não, ele ficou comigo lá até arrumar carona para mim poder ir embora para São Paulo. E aí, desde aquele dia, eu criei uma certa admiração pela pessoa dele. E até hoje eu conto isso para ele, já contei para a mãe dele, da admiração que eu tenho pela pessoa dele, né? Ele tem muita história interessante. Muita História, assim, dessa natureza e outras. Ele tem um espírito interessante, eu acho, né? É um espírito, assim, de entender muito o espírito humano, né? Ele tem uma característica de ser muito humano e eu acho que a Polícia Rodoviária aqui de Araçatuba tem... A maioria dos policiais tem alguma história com ele, nesse sentido aí. E eu acho que vem de berço, né? É. Porque a mãe dele, a Assunta, né? É uma pessoa assim... Tem uma vida dedicada a ajudar o próximo. Com certeza. Também, né? Acho que ela viveu mais para ajudar as pessoas do que para ela mesmo, né? Uhum. E acho que vem dela isso daí, né? Dele, quer dizer. Vem dele isso. Mas... Não, assim, você estava falando aí dessa atitude dele, né? Do Coronel Reis. Eu cheguei a ficar com o braço arrepiado aqui. E, infelizmente, a pessoa de quem eu vou falar, ela não está mais nesse plano aqui para poder confirmar o que eu vou falar agora. Teve um dia que eu e o Galves estava na viatura do Thor, né? E nós... Só ficar mais perto. Nós começamos a fazer o acompanhamento de um carro que estava transitando na Rondão aí a 200 por hora, né? Era um Ômega. E nós conseguimos nos aproximar desse carro aqui próximo da base da Polícia Rodoviária também. E a abordagem foi lá de frente à base. E tinha... Na hora lá, nós não percebemos, né? Enquadramos o motorista do Ômega. Não sei se você lembra disso, Galves. O cara andando a 200 por hora, sem placa com o carro. E aí, depois acabamos sabendo que era um policial que estava atrasado para chegar no serviço lá em São Paulo. Mas aí liberamos o cara. O Galves anotou os dados do cara, vou te comunicar, tal, aquela história de militarismo, né? Uhum. Você é folgado, vou te comunicar, mas pode ir embora aí pra você depois não alegar que nós atrasamos o seu serviço ainda. Só que você fica esperto que nessa velocidade aí você vai se matar aí no meio do caminho. Cara. Aí beleza, liberamos o cara. E aí tinha um rapaz, a paisana, lá em frente à base também, pedindo carona. Você lembrou, Já né? sei quem é. Já sei. Aí, rapaz, eu peguei e vi, eu falei, você tá indo pra onde, cara? Ele falou, eu tô indo pra São Paulo, eu tô prestando concurso pra polícia, eu tô ingressando na polícia. E eu preciso de uma carona, porque amanhã tem uma fase lá do psicotécnico, alguma coisa assim. Eu falei, pô, logo, desde cedo, assim, você já quer viver de carona? Ele falou, seu cabo, é que eu não tenho condições mesmo de comprar a passagem. Falei, tá bom. Fui lá, parei uma carreta, um cegonheiro que estava retornando para São Bernardo. Ele falou, tem um colega aqui precisando ir até São Paulo. Você não dá uma carona para ele? Ele falou, dou, levo. Vocês pedindo, a gente leva, né? Era o Demétrio, cara. Puta. Era o Demétrio. E aí, eu não lembrava dessa história, sabe? Recentemente, um pouquinho antes dele morrer aí, né? Infelizmente, Sim. aquela tragédia que aconteceu, ele veio e falou isso em uma reunião que a gente estava tendo lá. Ele contou essa história. Ele falou assim, ó, eu não tinha vontade de ser policial rodoviário. Eu queria ser policial. E uma atitude de um de vocês que está aqui agora fez com que eu mudasse de ideia e pegasse amor
Na polícia. pegasse vontade de vir para a Polícia Rodoviária. E essa atitude, na época, foi do Cabo Silazak. Cara, é uma pena que ele não tá aí para confirmar isso. Não, e é por isso que eu volto a falar. A polícia, ela é muito pequena. Você que acha que a polícia é grande, cuidado com suas atitudes aí, porque olha só quanta história que a gente traz de lembranças e reflexo aí de colegas que fizeram com a gente. Uhum. E eu vou contar, então, só que tem pessoas que deixam marcas negativas também. Ah, com certeza. Sempre tem. E eu vou contar uma história aqui. Um dia dos namorados, eu tava ali, subi na rua de Duque de Caxias, comi o carro e indo comer uma pizza. Hoje minha esposa, na época minha namorada. E uma guarnição me parou, me abordou, até achei estranho, porque tava eu e minha namorada, tudo certinho. Aí pegou e falou assim, por que que o seu carro fica com a lanterna acesa a hora que você tá com o farol aceso? Porque não podia, né? Sim. Tinha que ser independente. Eu falei, eu não sei. Comprei esse carro aqui há pouco tempo, eu trabalho em São Paulo, eu venho aqui pra cá final de semana. Falei, tá errado. Se você é polícia, você tinha que saber e tal. E começou a me dar um chá de esculacho. Aí eu peguei e falei, vamos fazer o seguinte. Eu vou parar ali, uma quadra pra frente pra comer uma pizza com a minha namorada. Eu falei, talvez você tá revoltada, porque hoje é dia dos namorados, você tá trabalhando e eu tô de folga. Não, porque você fala, eu não sou folgado, meu. Tô falando pra você, eu sou polícia, tô com a minha namorada, eu vou comer uma pizza, você tá me esculachando na frente da minha namorada aqui, querendo me dar lição de moral. Faz a multa. Faz a multa, eu assino a multa aí, você vai fazer seu serviço e eu vou comer minha pizza. Cara, ela, não, porque eu vou te dar uma canseira aqui e tal. Aí eu peguei, chamei o parceiro dela. Falei, quem que é mais antigo aí? Não, sou eu. Falei, cara, sua parceira aí querendo me esculachar na frente da minha namorada aqui, precisa disso aí? Não, é que ela é zica mesmo. Eu falei, não, cara, então vamos fazer o seguinte, vamos chamar o CGP aqui, a gente já resolve isso aí, porque não vou ficar tomando esculacho de outro soldado aqui, não, porque meu carro tá com a lanterna acesa, né? Cara, deu uma meia hora de bate-boca lá, ela não fez a multa, não chamou o CGP, porque até o parceiro dela ficou contra a atitude dela. A minha namorada desceu do carro, pegou e falou na cara dela, falou, nossa, eu não imaginava que uma policial ia fazer isso com outro policial. Aí ela, não, a senhora não se intromete, aqui é conversa de polícia e tal. Cara, mas que... E ela tá nativa, eu não vou falar o nome dela, porque ela tá nativa ainda, mas se ela estiver ouvindo essa história aqui, ela vai ver como que gestos bons marcam a nossa carreira para coisas boas, mas as coisas ruins também marcam a nossa carreira e a gente não esquece. Não, aliás, nem nós, nem a população, né? E eu penso que nós estamos aqui para ajudar os outros, Com né? certeza, com certeza. Prejudicar jamais. Acho que nos Estados Unidos, né, que fala servir e proteger. Aqui a gente não tem muito... A gente não usa muito esse jargão aí, né? Mas usa, né? Inclusive tá não, no tem, logo, no papel tem. no próprio logo da Polícia no Militar. papel Mas, mas não tem só isso, né? É só essas palavras. Lá tá um pouco diferente. Servir, proteger a vida, o meio ambiente, o patrimônio. A dignidade humana e tal. Não, acho que no logo da polícia tá no logo. servir e proteger só. E aí tem nos documentos que tem uma outra frase lá, né? Entendi. Mas, o Nelson, só para esclarecer aí para quem tá assistindo, né? Eu mencionei o Demétrio, e para quem não sabe, vou contar a história dele. É um policial que trabalhava, um cabo que trabalhava com nós no TOR, no Tático Ostensivo Rodoviário, né? Do qual a gente tem esse orgulho muito grande aí de ter servido. E esse policial, durante um turno de serviço, foi fazer a abordagem de um carro ali próximo a Lins, aquela usina que tem antes de Lins ali na Marechal Rondão. O carro estava carregado com mais de 400 quilos de maconha e o motorista, para não ser preso, preferiu atropelar o policial, o cabo Demétrio. Infelizmente, nesse dia ele veio a óbito, né? E deixou criança pequena. Deixou 2 filhos, esposa e um monte
de problemas que vieram depois aí, Posterior, né? né? Inclusive, nós fomos lá, fizemos um cerco na região lá para tentar prender esse traficante nos dias seguintes, e nós não conseguimos, mas a Polícia Civil de Lins, cerca de um mês depois, conseguiu prender esse criminoso lá em Três Lagoas. Bacana. E o Demétrio, eu conheci ele porque eu tinha um trabalho lá na Capela Santa Rita, e aí ele fazia esse trabalho voluntário comigo lá, e depois ele foi para a Paróquia Bom Migrou. Jesus da Lapa, Isso. que hoje foi inaugurado, tem um salão lá que o padre colocou o nome nele, né? Ele foi homenageado Tá. com esse nome lá. Cara, mas me diz como vocês têm muito tempo de história na rodovia, com a migração, né, a vinda dessas penitenciárias para a nossa região aqui, vocês tinham muito trabalho com esses ônibus quando os caras vão embora? Sabe por que eu tô falando? Porque nós estamos falando muito de carona aqui, né? Hoje nós estamos falando muito de carona. E eu, por algumas vezes, estava ali na base para pegar a carona, meu. Aí parava esses ônibus. Pô, cara, você andava 100 metros, já falava pro cara, não, para o ônibus aí que eu vou descer, meu. Eu não sabia que era isso, porque os caras vêm zoando, vêm querendo te esculachar dentro do ônibus, uma galera folgada pra caramba. Infelizmente, nós tínhamos problemas. Quando tinha a famosa saidinha de preso aí, né? Porque sai 2.000, 3.000 detentos a cada vez. Então, são mais de 20 ônibus. Cara, eu não posso perder essa oportunidade aqui. E deixar o meu recado aqui pro Capitão Derrite. Capitão, parabéns. Seu projeto, show de bola. Tenho certeza que no Senado vai ser aprovado também. E o trabalho de relatoria do senhor, fantástico. Parabéns. Com certeza. Eu assino embaixo disso que você acabou de falar. Então, mas voltando, né, à pergunta que você tinha feito. Então, nós tínhamos problemas quando tinha as saidinhas, porque eram muitos presos que saíam ao mesmo tempo. Consequentemente, fazia aquele bonde de ônibus, comboio de ônibus, com mais de 20 carros ao mesmo tempo. E eles paravam nos postos aí de combustíveis, nos restaurantes. Cara... Adivinha se roubava? Muita coisa. Dava um prejuízo enorme lá, né? E, tirando essa questão da saidinha, no decorrer dos anos, do ano, né? Melhor dizendo, de todos os anos, nós fazíamos também operações voltadas à fiscalização dos familiares de presos. Todos os finais de semana, na sexta-feira à noite, no sábado à noite, os familiares vinham para o interior e todas as vezes que a gente fazia as operações para fiscalização, nós apreendíamos muita droga, maconha, cocaína, celular preparado já para ser introduzido no corpo da passageira ali para depois ser entregue nas penitenciárias também. Então, a nossa região mudou muito com a vinda dessas penitenciárias para cá. Aquele sossego que a gente tinha anteriormente, que era aquele sossego do interior, acabou, né? Acabou. Quando eu vim de São Bernardo para Andradina, eu cheguei lá, os bombeiros lá falavam, cara, Andradina era uma cidade antes da Gasparelli e uma cidade depois da Gasparelli. Gasparelli era uma Coab que fizeram lá, que o governo do estado fez justamente para trazer as famílias da capital para morar ali, para ficar mais próximo dos parentescos nos presídios, né? E aí você imagina, a galera que veio aí com uma cultura muito diferente da cidade do interior, e o pessoal de Andradina sofreu muito. Hoje já não, né? Porque hoje a criminalidade espalhou em tudo. Exatamente. Não tem mais isso de cidade pequena, né? O cara,
Até porque hoje tem muito criminoso que prefere vir se esconder na cidadezinha pequena, nos ranchos na beira de rio aí. Então, hoje não tem mais isso daí. Mas eu lembro que em 2003 o pessoal sentiu esse reflexo aí. Ah, com certeza. E além dessas aí, meu, tem alguma ocorrência de destaque, assim, Tem que bastante. você gostaria de contar? Falou, essa apreensão de droga... Porque o pessoal é muito criativo, né? Para esconder a droga. Então, alguma fala assim, meu, como que o cara teve a capacidade de mentalizar isso e esconder a droga nesse lugar? O interessante da Polícia Rodoviária é que muita gente pensava, até policiais, né? Que a gente tinha informação. Pensava não, pensa, né, Pensa, Galves, que a até gente- hoje. até hoje. A gente imaginava que a gente tinha informação, que Eu era ia fazer essa pergunta, viu? caguetagem, mas não tem. É raro, é raro. Quanto? Vamos falar uma proporção aí. É raro, raro. Não, mas é assim, ó. Como eu te falei, né? Eu trabalho numa viatura de TOR desde 1992. É lógico que eu fiquei um ano fora que eu fui para o Japão, de 97 a 98. Depois de 2003, em 2003 eu fui para a escola de sargento. Da escola de sargento eu fui trabalhar em Carapicuíba, no batalhão de área lá, onde eu fiquei 9 meses e criei uma história, dá para escrever alguma coisa de lá também, né? Algumas apreensões boas lá. E depois eu voltei aqui para a região para trabalhar no serviço operacional mesmo. Em 2009, fiquei um pouco interno ali. E depois, quando eu vim para o TOR, foi definitivo até o dia que eu aposentei. Eu diria que foi em meados de 2011, mais ou menos 2012, que eu voltei definitivamente para o TOR. Nessa época, era a época que os antigos aqui estavam aposentando. Galves, Alcântara, Francisquini, Ferreira, né? E eu tive a oportunidade de assumir uma equipe junto com o famoso Cabo Freire também, de Birigui, que vocês Sim, devem conhecer. conheço. Atualmente secretário municipal de segurança. Cara muito inteligente, né, no serviço operacional. E o Cabo Valdenor, que trabalhou comigo também Conheci até o também, final. de bigode. Cara. Não, o Valdenor. O bigode é o Valdemar, que você tá Tá. falando, né? Não, o Valdenor, você homenageou ele umas 2, 3 vezes na Câmara aí também, que a gente teve a oportunidade. Então é de né? lá mesmo. Que o nome Valdenor não é estranho. Porque eu lembro desse de bigode, é Valdemar, então. Mas, como eu tava te falando, né? Assim, eu posso falar dessa época, da época em que eu voltei efetivamente pro TOR, que foi em meados de 2011, mais ou menos. Então, nós trabalhávamos, assim, de uma forma que era meio que rotineira. Tinha os pontos de estacionamento que a viatura era obrigada a cumprir. Era lá na rodovia Assis Chateaubriand, era aqui na Rondon, e não mudava isso. Então, o traficante sabia disso também, sabe? Sim. As equipes faziam muitas apreensões de droga em ônibus, porque o ônibus não vai mudar a rota e nem o horário. E aí, em 2011, mais ou menos, eu posso te dizer que nós conseguimos convencer o comando também de que essa história de ponto de estacionamento não funcionava para o TOR. Como eu falei, o traficante sabia da rotina das equipes. Então nós começamos a mudar isso. A gente falou, nós vamos estar em determinada região. Nós vamos estar em Andradina, por exemplo, ou lá em Penápolis, ou em algum lugar. Uma coisa mais incerta, né? Mais incerta, exatamente. E isso daí fez com que as nossas apreensões aumentassem. É lógico que tivemos o respaldo do comando para isso também, né? Porque a gente não pode simplesmente falar, eu vou fazer dessa forma. Tem que estar tudo alinhado ali. Sim. Mas os resultados apareceram e provaram que essa situação de ter ponto de estacionamento não funciona.
E aí nós começamos, ó, aqui, ó, prender mais muita droga mesmo. E não era em ônibus, era principalmente em carro de luxo. Esses carros importados, essas SUV que ninguém fiscalizava antes, nós começamos a fiscalizar e prender muita droga, principalmente cocaína, né? Eu me recordo que uma vez o delegado-chefe da Polícia Federal, acho que já era, sei lá, a 10ª apreensão que a gente estava fazendo lá, que ele falou assim, ó, cara, você está colocando nós aqui numa situação difícil, porque o meu superintendente perguntou se é a Polícia Rodoviária que fiscaliza a droga, só a Polícia Rodoviária que prende droga aí, porque vocês estão prendendo demais. Prende, é muita droga. Né? E aí isso daí, assim, se expandiu. E naquela época o serviço de inteligência nosso era muito Precário, né? precário. Existia, mas não tinha assim uma estrutura para poder apoiar o serviço operacional como tem hoje, por exemplo. E a questão de denúncias formuladas por paisanos, como o Galves falou, não existe. Ninguém vai lá falar assim, ó, vai passar um carro aí com 50 quilos de cocaína. Mesmo porque é uma situação assim bem restrita a pessoa que é dona da droga e a pessoa que está transportando a droga. Então, não é todo dia que chega alguém lá e fala, ó, vai passar 10 quilos de cocaína, 50 quilos de cocaína. Eu acho que é muito o trabalho do dia a dia, a experiência, o Sim, tirocínio Você do começa, polícia, você né? começa Exatamente. você estuda comportamento, o estudo que eu falo assim, você observa comportamento, você sabe de onde vem vindo, é entrevista, é conversa. Ônibus, por exemplo. A gente tem uma técnica de ônibus, a gente não vai ficar falando muito aqui, Os caras não aprenderem, né? E mas a mudar. gente tinha uma técnica de ônibus. E você tem técnica também para conversar com pessoal, igual ele falou, de SUV, de caminhão, para você levantar. Não, sabe qual que era a melhor técnica que a gente usava na época? Teve um dia, cara, que a gente tava na base de Valparaíso ali, e eu tava de... Eu trabalhava em Bauru, para falar a verdade. E eu vinha todo final de semana aqui para Araçatuba e trabalhava na sexta-feira. Eu chamava aquela operação Fecha Quartel, né? E todo mundo ia para a pista para reforçar o policiamento. E eu tava com uma equipe do TOR lá em Valparaíso e nós abordamos um Vectra, placas de Corumbá, com um motorista e 2 mulheres no carro. E aí a equipe fiscalizou ali e já estava dispensando o pessoal para ir embora. Só que na hora que o policial foi devolver o documento pro motorista do carro, que ele fez assim, o cara foi pegar o documento, a mão dele tava assim, ó. Tremendo. Tremendo, cara, tremendo. Eu falei, pelo amor de Deus, não tá normal isso aí, cara. Falei, cara, deixa eu ver esses documentos aí de novo. Aí o cara falou, eu falei, que ano que é esse carro? É 97? E eu sabia, né? Eu olhava no chassizinho do carro ali, eu já sabia o ano do carro, sabia tudo. Eu estudava isso também, né, galera? Aí eu falei, Tem experiência com isso também. eu falei, tem história pra contar. Tem história. Né? Aí eu falei, deixa eu ver o documento de novo desse carro aqui, cara. Você falou que era 95 e o carro é 97. Deixa eu conferir isso. Aí o cara veio e me deu o documento assim, tremendo, cara. Eu falei, tem coisa errada aqui, não é possível. E nisso eu falei, ó, desce, eu falei pras mulheres, né, desce do carro aí que eu vou olhar esse carro de novo. No que eu fui dar uma forçadinha naquele forro da porta traseira assim, estourou o forro, cara. Saiu na minha mão. Aí eu falei, nossa, vou ter que pagar a porta do carro, né? Só que a hora que eu olhei dentro da porta assim, tava cheio de tablete de cocaína. Então, e aí, aí voltando à questão das técnicas, né? Aí durante muito tempo, depois dessa ocorrência, qual que era a técnica que eu usava?
era pra ver se o cara... Um olhava pro outro e falava assim, ó, E aí? tá assim, ó, Tá tá assim. E dava certo, cara. Era impressionante. Não, Mas tem, assim, ó, tem muita ocorrência, assim, capciosa, que você... Tem uma lá do... Nós paramos numa madrugada, uma sexta-feira, ali na Chateaubriand, paramos uma moto, 2 caras. Aí fiscalizamos e tal. E essa ocorrência teve desdobramento até no judiciário aí. Bom, um desdobramento diferente, né, do que a gente sempre costuma. E aí, vimos que ele, revistando o cara, ele tinha dinheiro vivo. E você via pelas vestes do cara, e um detalhe bem interessante, você pergunta, para onde você está indo? O que você está indo fazer na cidade lá? Cara, 90% dos caras visita a tia. É a primeira coisa que vem na cabeça do cara. Vou ver minha tia. Ah, ótimo, beleza. Ali você já sabe que tem alguma coisa errada. Dinheiro vivo, beleza, pode ir embora. Mandei ele embora na hora, porque não tinha nada. E ficamos ali. Só que nós escondemos a viatura. Na volta passou carregado. ele tava indo buscar. Com moto. Né? Carregado que eu falo, 2 tijolos. Eu Mas lembro por uma dessa moto, né? ocorrência. Eu lembro dessa ocorrência. Bom, mas assim, ó, deixa eu falar mais um pouco dos nossos parceiros aqui. Cofepar, ali na rua Guapeí. Você que precisa comprar uma ferramenta, a parafusadeira. Cofepar é o lugar ali na rua Guapeí. A UEND Veterinária, lá com o meu amigo Wesley, que tá mudando de endereço. Tá indo lá para José Ferreira Batista, em frente à famosa Nice Confecções ali. Um cara top de linha. Rodomuc, lá com o meu amigo Luiz D'Angelo. Você que precisa aí fazer um trabalho com o MUC, e eu quero indicar o pessoal, porque esse pessoal aqui sempre foi muito prestativo para mim quando nativo do bombeiro. Você precisava de um caminhão de MUC para auxiliar numa ocorrência na rodovia. Até quando estava lá na Câmara, precisava colocar a bandeira do Brasil na rotatória da Avenida Brasília. E aí uma dificuldade para colocar, liguei para ele, foi lá, me ajudou, não cobrou nada, a gente colocou a bandeira. Então, Rodomuc. Santana Acessórios, você quer pôr aí um acessório esportivo, dar uma tunada no seu carro, pôr uma suspensão a ar, que agora o cara coloca ali, fica o carro mais cabeceira para andar. Procura o Anderson lá na Santana Acessórios, lá na João Arruda Brasil. E o Tucano, acho que todo mundo aqui conhece o Tucano, né? Lá da Motorcycle, ali na rua Guapeí também. Né? Eu tenho muitos amigos ali na rua Guapeí. E você quer comprar uma motocicleta, não tem experiência, não sabe que moto comprar para passear, para viajar, procura o Tucano ali que ele vai poder te auxiliar, te ajudar. E, cara, nessas apreensões de droga aí, o que mais me chamava a atenção, que eu fui muitas vezes, era picape. Os caras faziam um fundo falso, mas era tão perfeito que eu falava, meu, como é que esses polícia adivinham? Porque você vê que a costura vem igual, a costura que eu falo é a solda, né? A solda, ela parece uma costura artesanal mesmo assim, perfeito. E dava um trabalho pra gente cortar aquelas latas, porque os caras faziam, acho que uma lata até mais reforçada, e recheava as caminhonetes de ponta a ponta. E eu até tenho uma passagem que ficou marcada para mim isso aí, porque nós fomos solicitados na Polícia Federal para prestar esse apoio para o pessoal da TOR. Aí a gente chega, até vai lá se apresentar para o superior que está lá, para o delegado. E aí quando cheguei lá, cara, era um cara conhecido. E eu falei, rapaz, eu não imagino que esse cara tá envolvido com esse tipo de crime, né? Porque ele frequentava uma oficina mecânica, onde eu ia levar meu carro também. E, rapaz, quando eu vi ele lá sentado, eu não imaginei que ele estaria envolvido, mas não. Era justamente ele. O pessoal estava monitorando ele ficou ali na padaria Bandeirantes, sentado. Aí chegou um cara, entregou a caminhonete para ele lá na padaria Bandeirantes. Aí ele saiu e entrou na rodovia para ir levar. Quando ele entrou na rodovia, o pessoal da TOR já
abordou e pegou ele. Eu participei dessa ocorrência, É? diga-se de passagem. Foi num domingo de manhã, Aí, ó. dia 31 de maio. Só não me pergunta o ano, tá? 31 de maio. Por que Lembro. que eu sei disso? Porque é o dia do aniversário da minha esposa. Sim. Falei pra minha esposa, Liliane, né? Mandar um beijo pra ela, inclusive. Saí de casa, falei, vou lá na padaria Bandeirantes comprar um bolo. Porque minha mãe, alguns amigos iam almoçar em casa. Falei, eu vou lá buscar um bolo. Nesse inteirinho aí, o pessoal da Polícia Federal falou comigo sobre essa possibilidade aí, né? De esse cara tá fazendo essa entrega lá na padaria Bandeirantes, da droga, caminhonete com a droga. E aí nós ficamos lá, esperando o momento certo. E quando o cara saiu da padaria, que ele foi entrar era uma S10 e S10. um Corolla. Que eles foram entrar nos carros ali, nós chegamos e enquadramos eles. Falaram, polícia, mal pra cabeça. E todo mundo paisano, né? Não tava ninguém estava uniformizado. E você imagina, padaria Bandeirantes, 11 horas da manhã, aquelas mesas tudo lotadas lá. E o pessoal, todo mundo com fuzil, com pistola. Ninguém entendeu nada. E o pessoal ali foi sair correndo, cara. Tropeçaram nas mesas, lá derrubaram um monte de mesa, cadeira. Foi um rolo desgraçado isso aí. E depois, lá na delegacia da Polícia Federal, já, quem localizou o fundo falso com a droga fui eu. Né? Era muito perfeito, cara, o trabalho que fizeram. E aí só que eu tinha esse compromisso lá com a minha família, com a minha esposa. Eu falei, ó, a droga tá aqui, vocês faz o serviço, aí, acabam de tirar aí, faz o que tem que fazer. E fui embora. Não fiquei lá. Tinha muita droga. Então eu quero falar aqui também do Alto Posto Ibirapuera, lá do meu amigo Edgar Cavazana, lá na Avenida Ibirapuera. Vai abastecer seu carro, cuidado com os picaretas por aí, hein? Vai lá no posto Ibirapuera que você vai ter o combustível de qualidade. Elétrica Araçatuba, você que vai reformar, vai construir sua casa, precisa fazer uma manutenção, procura lá o pessoal da Elétrica Araçatuba, pessoal que tem um preço bacana. Meu amigo Rodrigo lá da Água Araguá, um cara que apoia aí vários trabalhos, projetos sociais e está nos apoiando aqui também nesse canal. Carvalho Veículos, são dois irmãos, os dois bombeiros da reserva já, e tem lá a garagem na 15 de novembro, Carvalho Veículos. BF Pneus, meu amigo Fernandinho, lá na Avenida José Ferreira Batista. Você que precisa fazer um alinhamento, balanceamento, fazer o freio do seu carro, procura o Fernando. Marmitaria Barcelona, ó. Essa aí é a melhor, hein? Essa é a melhor marmita de Araçatuba, hein? Marmitaria Barcelona. E também Choperia 12x8. É um amigo aí, um parceiro. Em breve, você que curte o nosso canal, que se inscreve no nosso canal, vai concorrer uns barril de chopp aí, hein? Com a minha amiga Elaine lá. Ela já prometeu e nós vamos estar sorteando aí em breve, beleza? Cara, e a Polícia Rodoviária, eu acho que ela tem algumas injustiças que ela acaba cometendo com alguns colegas, que é colocar o cara, não sei se acabou isso ou não, mas você cansava de ver polícia sozinho nas viaturas da Polícia Rodoviária. E eu lembro quando trabalhava lá, direto morria polícia na Anchieta ali, porque os caras, por conta desses pontos de parada fixa, estacionamento, o cara parava, o pessoal descia da favela e matava o polícia ali. Né? Mas eu não sei se isso mudou, porque muita coisa da Polícia Rodoviária tem mudado, que é a questão das bases monitoradas, né? Porque antigamente não tinha isso. Mas hoje a maioria das bases são monitoradas por câmeras e tal, então o efetivo se reduziu muito, né? E no bombeiro também não é diferente. O bombeiro, uma equipe antigamente era 15 cara. Hoje, se tiver 5, 6, é muito. Então tem que fazer tudo. O cara tem que fazer. Nós tínhamos viatura de salvamento, de primeiro socorro, que era o incêndio, aí tinha segundo socorro, que era para as ocorrências de fogo em pastagem, essas coisas,
e as viaturas de resgate. Hoje a viatura de incêndio e salvamento, ela incorporou, é uma viatura só. Então todo quartel do bombeiro hoje tem lá, você olha, tem 5 caminhão, mas efetivo para trabalhar é só para o caminhão de incêndio e salvamento e o do resgate só. Mudou muito. Eu fui fazer uma visita nesse quartel em São Bernardo há uns 2 anos atrás, a equipe era 21, cara. Cheguei lá, tá com 7. Nossa. Então, essa questão aí acabou, graças a Deus, né? E era uma modalidade de policiamento que chamava policiamento integrado. Como que funcionava? Era um policial em cada viatura, porém, no mínimo 2 viaturas patrulhando juntos. É lógico que, devido à necessidade do serviço, às vezes acontecia de um ir para um lado e o outro ir para o outro lado. Tinha só os 2 de serviço. Tinha 2 ocorrências para serem atendidas, 2 acidentes. Então, Isolava. infelizmente, um ia para cada lado. Ia cada um para um lado, né? Mas foi revisto, isso aí realmente não funcionava. E hoje é terminantemente proibido o policial sair para o patrulhamento, para qualquer tipo de ação aí sozinho. Ah, que bom, cara. Inclusive, vocês vão me ajudar a lembrar o nome dele. Ou ele já foi para reserva, ou ele deve ser subtenente já também. E jogamos muita bola ali no CPI 10 de terça e quinta. E um dia eu vinha retornando de Auriflama, eu e o cabo Marco Sérgio. Nós vinha voltando de uma ocorrência e o cara com uma carreta boiadeira vinha causando barbaridades na Eliezer. E aí o bombeiro tinha muita dificuldade com comunicação. Os rádios, tinha repetidora. Aí nós fomos tentando ligar na base da Polícia Rodoviária até que a gente conseguiu. E aí pedimos um apoio da Polícia Rodoviária por conta dessa carreta boiadeira que vinha jogando em cima dos carros pequenos. Aí veio esse sargento nos apoiar sozinho. E eu lembro que ele veio, para você ter uma ideia, foi antes do Tietê e ele conseguiu, nós fomos falando onde estava, já depois do viaduto da Água Limpa aqui, já na Eliezer, sentido Bilac ali. Aí quando ele parou, ele estava sozinho, ele falou, ó, vocês me dão um apoio aí. Rapaz, ele pegou a metralhadora, aí ele falou, ó, vocês sabem manusear isso aqui? Aí falei, rapaz, só na escola de soldado que eu usei isso aí, depois nunca mais. Ele falou, mas não mudou nada, segura aí, vocês dão cobertura para mim por esse lado aqui, que eu vou abordar desse lado aqui. E aí participamos dessa abordagem com ele lá, e o cara tava noiadão na carreta mesmo, aí acabou recolhendo a carreta, apresentamos o cara no plantão, esqueci o nome dele, cara. Bacelar? Ele mesmo, Bacelar. Sargento Bacelar. Ele era bem operacional. Ele que deu esse apoio ele pra aposentou gente. Também, aposentou? Faz muito tempo que eu É. não vejo ele. Porque eu tinha um futebolzinho de terça e quinta no CPI, mas também não... Com essa redução de efetivo, vai trocando o comando. Se é um comando que não gosta tanto do futebol, já não muda, tem. né? Mudou muito, né? Mas que legal, cara. Ó, e a gente sim, já tá partindo pros momentos finais aí. Tem algum recado que vocês gostariam de transmitir para essa galera nova da Polícia Rodoviária? E eu falo, a Polícia Rodoviária, ela tem... Eu acho que ela tá criando um destaque agora, até por conta dos canais de podcast, o Coronel Paganotto, né? Uhum. Que é um cara que tem muita história na Polícia Militar, de batalhão de área, na rota, de serviço do reservado, e depois aí foi para a Polícia Rodoviária, e ele está criando um destaque muito grande do trabalho que a Polícia Rodoviária faz. Porque o pessoal, acho que, tirando quem já sofreu um flagrante, passou por um flagrante ou foi autuado pela Polícia Rodoviária, só entende que a Polícia Rodoviária era fiscalizador de trânsito, né? Trânsito. E na verdade não. Tem toda uma história. E agora ele, com essa visibilidade que ele criou na rede social, ele está trazendo muita história, trazendo o pessoal da TOR. Aí nós também aqui estamos trazendo 2 ícones da Polícia Rodoviária aqui.
E a hora que, se os caras descobrir vocês aí, vai querer convidar vocês para ir para São Paulo também, participar. Inclusive, o senhor relatou pra gente que já recebeu esses convites também, né? Sim. Porque aqui tem história. E tem mais gente, e vocês vão voltar outras vezes aqui também pra gente contar mais história. Porque esse canal aqui tem que... depende de você. Curtir, se inscrever, compartilhar com a galera aí, para que a gente possa fortalecer o nosso canal e trazer muita história aqui. É legal porque eu falo, quem não gosta de ouvir história de polícia? Criança gosta, as pessoas de mais idade gostam. O policial, depois que ele se torna veterano, ele fica um pouco esquecido, né? Eu falo, hoje eu vou lá no quartel do bombeiro, tem dia que eu chego lá e não conheço mais ninguém. E olha que faz 5 anos só que eu me aposentei. Você chega lá, tem dia que tem uma equipe de 7 caras, você não conhece ninguém. Você conhece mais o pessoal que está no administrativo, que já está mais no final da carreira, está indo embora. Mas, então, eu digo, esse momento aqui é para a gente trocar ideia, rever os amigos, né, meu? Se deixar, você enche uma mesa de amigo aqui e tem história pra caramba. Dá pra contar um livro aí em 3 horas de conversa. Então, mas se vocês quiserem deixar... Eu não posso deixar de esquecer o meu amigo aqui, ó, João Carlos Galves, agora tá com uma nova missão aí, Galves, que é uma missão terapeuta. Conta um pouquinho pra gente aí dessa nova fase da sua vida. Você sabe, Silazar, que nem eu disse, eu conheci o Galves, eu dava pinote na Avenida Brasília, da Thor, né? Aí conhecia ele já desses tempos. E depois entrei na PM, conheci, assim como você, era uma referência da Polícia Rodoviária pra gente que vem chegando, vai entrando na polícia, era uma referência. Depois entrei pro mundo das artes marciais. Trombei com ele no tatame, me ensinou muita coisa. O Galves tem uma lesão de quadril, né? Se eu não estiver enganado. Tem. E aí, então assim, ele era legal porque você ele treinava de uma forma de te disciplinar e te ensinar. Né? Ele não ficava querendo disputar com você, não. Era de transmitir ensinamento mesmo. Então aprendi muito com você, obrigado por isso aí também. E aí agora tá com essa outra missão aí, conta um pouco pra gente aí, passa o contato, passa, se tiver uma rede social pra galera também te acompanhar. Acho que desde muito tempo eu gosto de estudar a mente humana, né? A mente humana não tem fim, né? Enquanto você está vivo ali e apto e com a mente sã, você pode aprender, você pode realizar coisas e tudo. E eu fui para a área de transtorno emocional. Hoje eu trabalho tratando transtorno emocional e mexo com a parte de subconsciente, as memórias traumáticas. Então, a terapia que eu aplico chama terapia de reprocessamento generativo. Você traz as memórias da pessoa e, através de técnica, você elimina a dor do trauma da pessoa. Então, ela vai se lembrar, e hoje quem não tem trauma, né? Então, a pessoa vai se lembrar do evento traumático, mas não mais com o desconforto emocional da época. Então, se as pessoas quiserem, né, conhecer o meu trabalho, é uma técnica, foi criada por um brasileiro, ela já está sendo reconhecida em outros países, e o meu Facebook é João C. Galves, lá tem o meu contato. Fala para aquela câmera ali, ó. Meu Facebook, João C. Galves, lá no meu Facebook tem meu contato, e o Instagram é galves.joão, @galves.joão. E é só marcar um horário. Eu tenho tido bastante sucesso com isso. Os últimos 2 anos aí consegui demover pessoas da ideação suicida. Acho que uma pessoa que você conseguir tirar, sucesso, né, você já, eu acredito que fez um grande bem, né, para a família e para todo mundo. Então, é isso. Show de bola. E aí, ó, quero falar aqui de mais
3 apoiadores do nosso canal, que é a Falcon Armas. Eu não sei se vocês conhecem a loja ali na Rua Bandeirantes. Sim. Eu costumo dizer assim, ó, você que procura uma opção para presentear um amigo, principalmente um amigo da nossa categoria, que são os militares, cara, você não sai de lá sem comprar. Uhum. E tem uns preços bacanas, umas lembranças, uns presentes legal para você lá na Falcon Armas. O Edson Lavacar, ali na Rua Porangaba, quer dar aquele talento no seu carro. Eu mesmo sou um cara que, assim, só procuro o Edson lá quando o negócio tá feio no meu carro. E aí sai de lá restaurado, limpinho, cheiroso, enceradinho. Procuro o Edson ali na Rua Porangaba. E o Marco Peças também, que é um grande parceiro, cara. Eu falo com o Marco Peças, desde que eu vim trabalhar em Araçatuba, eu sempre tive os movimentos de trabalhos sociais e tá à frente aí de várias situações, até por conta de que o bombeiro hoje vive uma situação mais tranquila, mas o bombeiro já passou fases de ter que ficar pedindo peça para poder colocar a viatura para operar. E o Marco Peças também é outro cara sensacional, sempre nos ajudou, sempre nos apoiou. Já fiz alguns eventos daquele Se Beber Não Dirige, ele sempre esteve com a gente aí, ajudando a custear esses eventos. O Agito do Bem, que é o evento que eu faço lá desde 2014, ele sempre esteve com a gente também. Então, Marco Peça lá na Rua Porangaba, grande parceiro. E vou mais uma vez deixar o desafio. Vai lá, curte o nosso canal, se inscreve no nosso canal, compartilha com os amigos, familiares, para que a gente dê cada vez mais vida nesse trabalho aqui e trazer esses veteranos da Polícia Militar para contar experiência de vida para vocês. Tenente Silazaki, o senhor quer deixar algum recado para a galera aí, mais nova? O senhor que gosta de se comunicar mais, o que o senhor tem a dizer para essa turma que está chegando, para que a gente já vai chegando aí no encerramento? Bom, Nelsinho, você tá me pegando de surpresa com essa pergunta, né? Com essa situação. Mas, vamos lá. Fazendo assim um comparativo, né? Da época em que nós estávamos na ativa, né? Entre nós lá, policiais mesmo, muitas vezes a gente tinha êxito numa apreensão, tinha êxito numa ocorrência que era destaque, e o pessoal, às vezes, falava o que o Galves já falou, né? Que a gente tinha informação privilegiada ou que tinha... É o ciúme de macho, né? E, Informante. na verdade, não era nada disso, né? Na verdade, o que eu falava para minha equipe, nós não precisamos ser os melhores, mas nós vamos fazer o nosso melhor. E dessa forma, eu conseguia extrair deles o melhor de cada um. Sem essa vontade e sem esse objetivo de querer ser o melhor. Então, é isso que quando eu saí, eu falei para eles lá também, né? Falei, vocês não precisam fazer nada além daquilo que é a obrigação de cada um. Você entra de serviço 6 horas da manhã, você tem 12 horas para trabalhar. Então, se você fizer o seu básico, o seu melhor, você vai ser reconhecido. Porque, antigamente, o comando muitas vezes deixava de reconhecer aquele ato meritório que você fazia. Hoje não, cara. Hoje o pessoal valoriza muito tudo que você faz. Inclusive, você falou de esquecimento aí do veterano, né? Para nós lá, a realidade é outra também. Desde o comando lá do CPRV, lá em São Paulo, que hoje é o Coronel Hugo, ele valoriza muito, cara, o veterano. Ele promove eventos todo ano lá, tanto no dia do aniversário do Thor, esse ano é
nós participamos lá no dia 30 de setembro, 38 anos da criação do Thor, era só veterano que tinha lá. E agora, semana passada, teve um outro evento para comemorar a data de todos os veteranos. E tinha lá, acredito, mais de 300 policiais. Então, existe hoje a valorização. E aqui, né, descendo aqui o degrau, nós também criamos uma rotina de a gente se encontrar, né, Galves? Uhum. O Fausto, que você conhece, é um grande admirador de eventos. E Ele tem gosta sido muito de promotor do reunir. evento. Ele é um promotor de eventos. Ele gosta de festa, gosta de churrasco. E esse ano, policiais aí que não se encontravam há mais de 20 anos, esse ano já se encontraram 2 vezes, ou 3. Teve gente que não pôde participar dos 3, né? Mas os caras estão participando, assim, demonstrando que fazia falta isso aí. O Corpo de Bombeiros, ele promove todo ano o encontro de veteranos lá em Franco da Rocha também. Mas os novos comandantes, eu não sei se é um trabalho de que nível do comando da Polícia Militar que começou a fazer esse trabalho de fato. O CPI 10 mesmo aqui já fez o segundo ano esse ano do encontro dos veteranos. O 20º Grupamento de Bombeiro aqui, o Major Peron, ele também já organizou 2 encontros de veterano dos bombeiros. Mas eu falo que a gente vai ficando mais esquecido, não é tanto nesse sentido por parte do comando, é porque antigamente a viatura passa na rua, você sabe quem estava dentro da viatura, seu fulano e tal. E hoje você já não conhece mais. Não conhece todo mundo. Não conhece todo mundo, mas isso acontece mesmo. Isso é por conta da própria rotina de trabalho, porque vai mudando, geração vai passando, né? E aí a galera nova, quem deixou sua marca e sua história, vai ser sempre lembrar, falar, pô, aqui tinha o fulano que fazia tal coisa e tal, né? Agora, quem não deixou sua marca e sua história também não tem como exigir muito que seja lembrado, né? Mas, cara... Ô, Nelson, só para finalizar, né? Eu acho que eu não posso ir embora daqui sem falar de uma ocorrência... Não, então vamos contar, cara. Que foi, assim, na minha carreira, talvez a última ocorrência de vulto. E, diga-se de passagem, foi a maior de todas, né? Eu me aposentei em março de 2024. Porém, desde dezembro de 2022, eu já tinha pedido para passar para inatividade. Então, eu pedi em dezembro de 2022, subiu minha documentação, e no começo de 2023... eu me recordo que o nosso atual comandante de batalhão, que é o Coronel Eurico, era major. Ele veio aqui em Araçatuba falando que a polícia ia ter muitas mudanças para melhor e que se eu não queria ficar mais algum tempo esperando essas mudanças aí, que poderia ser benéficas para nós, né? Questão de promoção, essas coisas. E eu falei, não, se o senhor está falando... pode contar comigo. Pode arquivar o processo aí que eu vou ficar mais um tempo, então. E aí, justamente nesse último ano que eu trabalhei, eu tive a oportunidade, juntamente com a minha equipe, de abordar uma carreta aqui na Marechal Rondon, transportando carvão. E durante a fiscalização, dentro daquelas técnicas lá que a gente já comentou, e mais alguma coisa, né, que observamos ali no momento da abordagem, passamos então a fiscalizar a carga e localizamos no meio do carvão quase 1,5 toneladas de cocaína, sendo pasta base e o cloridrato já de cocaína, ou seja, aquela cocaína refinada com 100% de pureza, né? Então, como eu te disse, eu não poderia vir aqui e não falar dessa ocorrência que, na minha carreira,
foi a ocorrência de maior destaque. E eu acho que essa ocorrência, ela foi homenageada na Câmara Municipal, né? Sim, foi. Tanto você quanto o Coronel Guimarães fizeram Não. a nota lá de... Cara, e você tá falando de carreta, para não deixar também aqui passar em branco, eu lembro de uma ocorrência, uma carreta que nós fomos também ajudar a mexer na carga dela. Ela ficou apreendida ali na lateral da Polícia Rodoviária, uns par de dias ali, bastante dia ficou. E eu lembro que o policial rodoviário na época, não lembro quem foi agora, cara, ele falou, porque ela estava carregada de ponta a ponta de pasta base. Quando ele falou para nós, falou, vocês têm noção de quanto vale essa carga que está aqui dentro? Cara, era coisa de milhões de reais, assim. Eu falei, cara, mas ele falou assim, e o duro que disso daqui passa todo dia aqui e não é uma só, né? Uhum. Às vezes a gente dá a sorte de pegar uma, mas quantas dessas não passam? Então, assim, cara, essa história da droga é milhões e milhões de reais, né, meu? Tudo que você mexer com cocaína, ela é a droga, é a mais cara, né, Isaac? Assim, Muito das cara. tradicionais aí é a mais cara que tem, É né? mais cara. Bacana, então. Pessoal, quer deixar mais algum recado? Deixar um abraço pro capitão Gersimar, comandante aqui cara. da Policiamento Rodoviário. E agora tá fera, hein? Tá lá em Brasília com outro cargo lá. Tá no CONTRAN, né? Tá no Conselho Nacional de Trânsito. O capitão Gessimar também foi um grande parceiro meu, assim, nesse período que eu estive lá na Câmara, assim, um cara que eu pude contar bastante com ele, buscava muita informação, porque muita gente nos procura, a gente buscava por orientação dele lá, um cara sensacional. Também quero convidar o senhor aqui, ó, na verdade já se sinta convidado para vir participar aqui desse bate-papo. Você sabe que eu tô com um pouco de dificuldade de trazer os caras que estão na ativa, porque ficam um pouco apreensivos e tal, mas ó, tá vendo aí esse bate-papo entre amigos aqui mesmo, né, cara? É para trocar ideia aqui. Então, sinta-se convidado também, capitão Gessimar. Agora vai ser difícil pegar o homem, que ele tá mais em Brasília que aqui, né? Mas arruma um tempinho, né? Mas segue lá no seu recado. Um abraço para todo o efetivo do policiamento rodoviário. Alguns, maioria, a gente não conhece, eu não conheço mais, né? Mas todos eles estão dando continuidade ao que nós começamos lá atrás. E isso, para mim, ser policial foi um motivo de muito orgulho, muita honra, né? Eu me sinto muito bem com isso, então eu quero deixar um abraço para todo o efetivo aí da policiamento rodoviário. Eu também faço minhas as palavras do Galves, né? Quanto ao fato aí de se sentir honrado, não preciso nem falar, né? Porque onde eu vou, eu tô com a camiseta do Thor, eu tô com ostento o braçal do Thor. Hoje eu não tive nem tempo de limpar ele para trazer aqui para ficar brilhando, porque a correria do dia a dia não me permitiu. Mas o orgulho é imenso, né? E, mais uma vez aí, reiterando aos colegas que estão na ativa, que façam o melhor, sem precisar fazer nada para mais. Faça apenas o melhor. E acho que a última coisa que eu quero fazer é agradecer você por ter nos convidado aqui. Eu me sinto muito bem, né? E falar alguma coisa aqui dessa profissão que foi, para mim, foi maravilhosa, né? Foi meu ganha-pão e continua sendo. E detalhe, né, Galves? Em meio a tantos colegas lá, a tantos heróis que nós temos lá, os mais antigos, os atuais, nós dois estarmos aqui realmente é um privilégio. É um privilégio, um motivo de muito orgulho. E a gente tem muita história para contar, né? Só o tempo que não é tão grande. Mas olha, eu quero dizer que assim, esse é o primeiro encontro com vocês dois. Nós teremos com certeza mais oportunidades de contar mais histórias, mais ocorrências. E quero dizer para você também que está assistindo o nosso canal, cara, se você quiser ouvir história de repente, tem um polícia que tem umas histórias legais, convida ele, chama. Porque às vezes passa batido da gente não convidar esse colega, né? Indica uns nomes aí pra gente contar convidando, trazer aqui também para participar conosco aqui.
Por isso que é importante você se inscrever e curtir o nosso canal, acompanhar esse trabalho de bate-papo aqui, trazer esses amigos aqui. A semana passada nós tivemos aqui o Vidovics e o Cabo, na época nativa, Cabo Henrique, também foi que reformou o Zóio. Cara, falar para vocês, eles são amigos, são barqueiro tantos anos junto e já tava com quase 10 anos que eles não se viam. Olha só. Pois é. E aí nós conseguimos promover esse encontro aqui, cara. E no início da nossa história no Thor aqui, nós trabalhamos muito em conjunto com eles também. Com o Vidovics, o Zóio e outros o Marcelão. Sim, e muitos o Marcelo outros Bicicleta. Ele tá correndo de mim, viu? Tá correndo de mim, mas vou trazer ele aqui também. Eu vou trazer ele aqui. Ele falou, ô moleque, eu tenho medo de ir lá e falar umas coisas aí que não posso falar. Eu falei, não, cara, vamos lá para você trocar essa ideia aí com a gente, né? Pessoal, mas é isso aí. Então, quero aqui deixar os meus agradecimentos a esses dois amigos. Eu falo, a Polícia Militar, ela é um local que você tem condição de fazer grandes amigos. Então, você que é policial militar, aproveita a sua carreira para deixar bons amigos, porque uma hora vai chegar o seu dia de amarrar a chuteira, como a gente fala. E o importante é você deixar bons amigos. Então, quero agradecer a presença de vocês dois. Espero que tenhamos novas oportunidades de vir aqui bater esse papo, tá? Agradecer você que está nos assistindo, que está nos acompanhando. Agradecer a todos os nossos patrocinadores e pedir mais uma vez, vai lá, curte o nosso canal, se inscreve no nosso canal e compartilha esses bons momentos entre os amigos aqui. Muito obrigado.